De novo, cá estamos nós, né, crianças? O assunto de hoje, neste belo e fundo amarelo aqui, ligação covalente. Não sei se vocês lembram do nosso encontro sobre ligação iônica, né? A questão de quais tipos de átomos ligam-se entre si, metais e ametais, aquela questão de doação e recepção de elétrons. Hoje, ligação covalente, ela é bem diferente da ligação iônica, porque, primeiro, os elementos que são envolvidos são os próprios ametais entre si e hidrogênio e ametais. Basicamente, a característica da ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Os elétrons compartilham-se, não há doação nem recepção. Bom, só lembrando um pouquinho da regra do octeto, né? Que até na ligação iônica eu tinha falado da regra do octeto, que tem uma parte nela que a gente pode chamar de regra do dueto, onde se envolve a ligação covalente envolvendo o átomo de hidrogênio. E para começar a nossa conversa, para não demorar muito, nós vamos pegar aqui dois átomos de hidrogênio. Você sabe que o hidrogênio tem um elétron na última camada, então no caso ele não pode doar nem esse aqui. Então cada um tem o seu elétron, cada átomo de hidrogênio. Nesse caso aqui eu vou ter a formação de uma ligação. Bem, gente, aqui é o seguinte, eu estou colocando os pares, o par de elétrons, no caso, um elétron para cada hidrogênio, e estou representando também por um travessão. Pelo seguinte, se eu representar assim, eu terei o que nós chamamos de fórmula eletrônica, indica a quantidade de elétrons na última camada de cada elemento. Agora, se eu colocar assim apenas, olha só um travessão, eu tenho uma fórmula estrutural, correto? Então, quando eu indico os elétrons da última camada, eu estou me relacionando à fórmula eletrônica. E quando eu simbolizo este par compartilhado por um travessão, estou me referindo à fórmula estrutural. Bom, aqui nós temos o caso da molécula do gás hidrogênio. Nesse caso aqui eu tenho apenas um par de elétrons, melhor dizendo, compartilhado. Mas no caso, se eu tenho aqui a ligação entre dois átomos de oxigênio. Vocês sabem que o átomo de oxigênio, a gente tem quantos elétrons na última camada? Quem tiver na dúvida, pegue aí a sua tabela periódica. Grupo 16, a tabela periódica, o átomo de oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Para completar o seu octeto, ele necessita de 2. Então, se eu ligo dois átomos de oxigênio para ter a molécula do gás oxigênio, a molécula do O2, eu teria que compartilhar quantos pares de elétrons no caso, gente? Eu teria que compartilhar 2 pares de elétrons. Então aqui eu tenho 1 e aqui 2. Eu tenho 2 pares de elétrons, correto? Então nesse caso o que acontece? Para o átomo de oxigênio, ligando dois átomos de oxigênio para formar a molécula, eu tenho 2 pares eletrônicos correspondentes. Bom, agora o que acontece? Nesse caso aqui, ainda vou falar dos tipos de ligações covalentes que ocorrem. Vocês viram a ligação entre dois átomos de hidrogênio. Agora, 2 átomos de oxigênio. Bom, vamos pegar aqui o seguinte. Eu vou pegar agora 2 átomos de nitrogênio. Certo? Eu pegando 2 átomos de nitrogênio, o que vai acontecer? Olhando aí a tabela periódica de vocês, eu vou ter o seguinte. Eu tenho no grupo 15, que é o grupo do elemento nitrogênio, que é o primeiro do grupo. Se você for fazer a configuração eletrônica, você vai encontrar 5 elétrons na última camada. Então vamos botar aqui, para cada átomo de nitrogênio, eu tenho 5 elétrons perfazendo a última camada de cada elemento do átomo de nitrogênio. Então está aqui, ó. Como o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, para completar o seu octeto, ele necessita cada um de 3. Então, aqui, ó, eu tenho 3 pares de elétrons compartilhados. Aí, 3 pares de elétrons compartilhados. Então, isso eu tenho aqui para esse nitrogênio 8 elétrons, para esse também 8 elétrons. Notem que as 3 ligações que nós vimos,
não foi necessário doação, muito menos recepção de elétrons. Bom, mas aqui eu estava só facilitando, estava só brincando aqui um pouquinho, porque eu estava falando só sobre átomos, elementos iguais. Vamos fazer assim, vamos brincar um pouquinho mais e vamos ver a questão de elementos diferentes. No caso, enxofre e oxigênio. Se eu tenho aqui enxofre e oxigênio. Bom, claro, né, David? Aqui, tanto um como o outro pertencem à mesma família. Então, vamos botar aqui, ó, enxofre. Vamos colocar aqui 6 elétrons, né, em cada um. Né? Aqui também, ó, 6 elétrons para o oxigênio. Tá aqui. Nisso, como os dois pertencem à mesma família, né? Eu tenho aqui, ó, cada um vai precisar de 2 para fazer o seu octeto. No caso aqui, né, lá da química inorgânica, nós conhecemos por monóxido de enxofre, né? O famoso SO. Se for aumentar a quantidade de oxigênios para o enxofre, consequentemente, vou ter um outro tipo de ligação covalente, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas no caso, nós estamos vendo apenas a ligação covalente normal, ou seja, a diferença da outra ligação covalente que vocês vão ver é que nessa o compartilhamento parte dos 2 átomos. Na outra não, vai ter uma pequena mudança. Bom, no caso aqui eu tenho a formação da molécula do monóxido de enxofre. Vamos a uma outra molécula muito conhecida nossa, tá? Uma molécula muito conhecida nossa, que é essa daqui. Todo mundo vai saber qual é. Eu vou pegar um átomo de oxigênio e vou pegar 2 átomos de hidrogênio. Já sabem o que eu vou fazer, né? Então vamos fazer aqui o seguinte. Eu tenho 6 elétrons para o átomo de oxigênio. Vamos fazer aqui um pequeno Mickey Mouse para esse oxigênio aqui. Aqui, 1 elétron para cada átomo de hidrogênio, certo? Aqui. Então, nesse caso, crianças, eu tenho a formação da molécula de água. Tá aqui, meninos. Então, nós temos aí a formação da molécula de água. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho 2 pares eletrônicos, só que os 2 pares não estão em paralelo. Só para lembrar, nós vimos os 3 primeiros casos, né, com hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se vocês forem olhar, nós tivemos um travessão, só, um par, 2 pares paralelos e 3. Esses tipos de ligações, respectivamente, são chamados de ligações simples, ligação dupla e ligação tripla. Então, no caso, quando vocês viram agora há pouco a molécula do monóxido de enxofre, vocês tinham uma dupla ligação. Na molécula de água, eu tenho 2 ligações simples. Ora, mas por que 2 ligações simples? Os pares não estão em paralelo. Só é ligação dupla ou tripla quando os pares eletrônicos se encontrarem paralelamente. Correto? Nisso, é o seguinte. Vamos mudar agora aqui a molécula. Vamos tirar a molécula de água e colocar uma outra que vocês vão voltar muito a ver no estudo da química orgânica. Vamos colocar aqui 2 átomos de carbono. Olhem a tabela periódica de vocês, o grupo do carbono é o grupo 14. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma ligação covalente. Eu não vou dizer agora qual é o composto que nós vamos montar, só vamos apenas brincar aqui um pouquinho, vamos fazer aqui uma pequena brincadeira, tá? Nós temos aqui os 2 átomos de carbono. Bom, cada um tem 4 elétrons na última camada, consequentemente cada um deles vão ter que ter 4 elétrons para fazer o seu octeto. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui 3 pares entre os elétrons dos 2 átomos de carbono, tá? 3 pares, certo? Então aqui no caso, se eu for fazer a conta, eu tenho 7 para um lado, 7 para o outro. Dá falta mais 1. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, colocar 2 hidrogênios para ligar cada um com o átomo de carbono. Aqui. Nesse caso, eu tenho apenas uma ligação simples entre carbono e hidrogênio. E vocês aí na poltrona, aí, crianças, onde vocês estiverem, essa ligação aqui, ela é de que tipo?
Simples não é. Simples são essas. Dupla também não pode ser. Porque a dupla, vocês já viram, são dois travessões paralelas. Então aqui no caso eu tenho uma tripla ligação. Certo? Então aqui no caso eu tenho uma tripla ligação entre dois átomos de carbono. Certo? Nisso aqui, na química orgânica, só avançando um pouquinho o cavalo, né? Mais da carroça do que o cavalo. Aqui eu tenho a formação da molécula do gás acetileno, muito usado em soldas, tá? Dióxiacetileno. Então, essa aqui é a fórmula do gás acetileno, tá? C2H2 se você for fazer a fórmula molecular. Gente, basicamente a ligação covalente comum é dada dessa forma. O emparelhamento ou compartilhamento de pares eletrônicos é dado com dois átomos, né? Ou seja, o compartilhamento é feito entre os dois átomos que participam da ligação, mas